Como trabalhar fome e saciedade com nossos pacientes de maneira lúdica? Eu sou Andrea Lins, eu sou mentora de nutricionistas e minha missão é fazer com que você, Nutri, chegue num faturamento de no mínimo R$6.000 por mês com nutrição infantil, atendendo apenas bebês e crianças, e se torne então uma rainha da nutrição infantil, uma rainha que chegou nesse faturamento e está cada vez mais feliz e realizada com a sua profissão. Porque afinal a gente estuda, a gente se dedica e a gente corre atrás para também ter retorno financeiro, né? Então eu tô aqui para te ajudar nisso, para você saber atender seu paciente, para você saber ter segurança, né? Para você ter segurança no que você está fazendo e de fato ajudar as crianças que te encontrarem por aí e suas famílias, obviamente. Então vamos conversar sobre fome e saciedade, sobre atendimento de crianças. Lembrando que todas essas lives aqui são aquecimento para o workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link tá na bio. E no final vai ter um presentão. Quem ficar até o final nessa live vai receber um presente muito legal. E eu já vou até falar qual é o presente. O presente dessa live é poder participar da mentoria das alunas do Método NutriKids, que vai acontecer após acabar essa live, às 20 horas. Então, deixa eu pegar aqui o nosso calendário. Ó, toda semana a gente tem mentoria. E hoje, às 20 horas, as alunas do Método NutriKids vão receber uma mentoria de planejamento de 2023. A gente vai ficar até às 10 da noite fazendo o nosso planejamento para todas as alunas do método chegarem cada vez mais próximo do faturamento de R$6.000. E se você ficar comigo até o final, você vai poder participar dessa mentoria. Eu vou te enviar o link do Zoom e você vai entrar com a gente e se sentir uma aluna do Método NutriKids. A Mari falou eu quero, a Paloma falou eu quero. Um presentão, hein? Muito bom, muito bom. Espero que ajude quem ganhar, vai ganhar, quem tiver aqui até o final e falar uma frase chave. A primeira pessoa que aparecer vai ganhar. Então vamos falar sobre fome e saciedade. Primeiro, Nutri, eu ensino aqui sobre atendimento de crianças com sobrepeso e obesidade. E quando a gente atende esse tipo de criança, a primeira coisa que a gente pensa é que essa criança vai ter que fazer dieta. Mas não, essa criança não vai ter que fazer dieta. E uma das primeiras coisas que a gente precisa buscar com essa criança, e é o que eu acredito na nutrição infantil, é a mudança de hábitos. E um dos primeiros hábitos que a gente precisa trabalhar com essa criança é o hábito de controlar de forma saudável a fome e a saciedade, de saber entender quando realmente o corpo precisa comer e quando o corpo não precisa comer. Deia, como é que eu faço isso? Sempre que eu vou trabalhar um novo hábito com uma criança, eu tento trazer para essa criança, de forma lúdica, a explicação do porquê e como ela vai entender o próprio corpo dela. Então, uma primeira etapa, quando a gente vai trabalhar essa fome e saciedade, muita criança está comendo por emoções. Exatamente, Cibele. E o nosso papel é ajudar essas crianças. É claro que quando a gente percebe que é algo muito intenso, que essa criança tem ansiedade, a gente precisa encaminhar para uma psicóloga infantil. Por isso que é tão importante a gente ter aí o nosso networking, né? Parcerias. E geralmente crianças com sobrepeso e obesidade, elas têm ansiedade junto. Vem junto uma ansiedade que nós nutris a gente não tem capacidade para trabalhar essa ansiedade. O que a gente pode fazer é trazer para o consciente da criança o que de fato é um comer com necessidade fisiológica de comida e um comer que pode estar vindo com emoções. E é claro que Nutri, você que é nutricionista, fala aqui pra mim nos comentários.
Você que é nutricionista, você também come por emoções. Tô certa ou tô errada? Quem aqui come a comida preferida quando tá triste? TPM, quando tá feliz? Todo mundo aqui também come por emoções. Mas a intenção é que, e é o que eu foco com as minhas crianças, é a quantidade. Deia, mas isso dá resultados? Se dá, Nutri? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir aqui a curva de MC de uma paciente minha. Eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho, peraí. Sabe por quê? Sabe por que eu vou mostrar? Boa noite, Patrícia. Sim, ansiedade. Então a gente não pode exigir da nossa criança uma coisa que a gente não faz, né? A gente também come por emoções, então nossos pacientes também vão comer. Mas a intenção é que a gente ache um equilíbrio, porque aí, achando esse equilíbrio, a gente tem resultados. Deia, mas se você não faz dieta, seus pacientes têm resultado? Eu vou mostrar aqui a curva de IMC de uma paciente minha que chegou com obesidade quase grave. O score dela tava 2,7. A obesidade grave é 3, né? Quando passa do score 3. Aqui falando da parte da antropometria. Se você tem dúvidas na parte de antropometria, lá no método NutriKids, tem um módulo bônus sobre antropometria, tá? Porque eu senti que as minhas alunas estavam precisando aí de um intensivão aí e acabei gravando esse módulo bônus. Então, é o seguinte, gente, esse aqui é um aplicativo da OMS. Eu sempre mostro ele aqui, então, quando é menor de 5 anos, a gente usa o Antro. Quando é maior de 5 anos, a gente usa o Antro Plus. Se você escrever exatamente como tá aqui, tira um print, tá? Se você escrever exatamente como tá aqui, você vai achar no Google para baixar. E aqui, aqui a gente vai colocando os dados da paciente. Então, peso e comprimento, peso e comprimento, peso e comprimento. A gente vai adicionando. E aqui a gente consegue tirar a curva dela, a curva de IMC para a idade, já que ela tinha 10 anos. Aqui eu vou colocar em múltiplos pontos. Lá dentro do método NutriKids eu ensino com mais detalhes a mexer nesse aplicativo, que dá um tilt às vezes. Eu vou virar a tela do meu celular, vocês viram junto, tá? Essa paciente, ela chegou no Score Z, aqui dá pra ver, tá? 2,81. Esse Score Z, na tabela da OMS, diz que é obesidade. Então, deixa eu abrir aqui também a tabela da OMS, que pode ser que muita gente não tenha muita prática com esse tipo, porque eu já fiz faculdade, a faculdade nos dá sim a base, mas eu não sei vocês, mas eu tive antropometria no início da faculdade, foi no segundo semestre. Quando eu me formei, eu já não lembrava mais de nada, já não sabia mexer mais em nada, em curva, não sabia que tabela que eu tinha que olhar. Então essas dúvidas vêm sim, por isso que eu tô aqui ensinando vocês. Então deixa eu pegar aqui a tabela para mostrar o que esse score quer dizer da minha paciente, para entender o resultado que a gente teve. Então, a parte de antropometria. Deixa eu ver, já comi muito por emoção, Patrícia? Por isso que a gente tem que ter empatia com os nossos pacientes, né? Não julgar, mesmo sendo crianças, a gente não vai julgar jamais. E a gente vai ajudá-los. Então, eu vou virar aqui. Esse aqui são várias lâminas que eu separo lá para as alunas do método. E essa aqui é a tabelinha onde a gente vê a classificação da criança. Então, essa minha paciente tá entre 5 e 10 anos. E na parte do IMC para a idade, ela estava no Score Z entre mais 2 e mais 3. Então, ela estava com 2,82, uma coisa assim. Então, ela chegou para mim com obesidade. Vamos ver como é que ela finalizou comigo? Olha só. Ela desceu na curva, gente, de paraquedas sem dieta. Apenas
a gente mudando os hábitos, e um deles foi eu ensinando fome e saciedade, que é como eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou fechar aqui. Ó, o Score Z, o último Score Z dela, tava 2. E o Score Z2, 2,04, tá? Quase 2, eu considero 2 já, porque o Score Z2, ela já vem para um sobrepeso. Então, ela saiu da obesidade e foi para um sobrepeso. Foi uma paciente muito esforçada, a família colaborou muito. E é onde eu digo, né, quando eu vejo nutris aqui falando, mas os pais não colaboram, gente, colaboram sim. É a gente saber conversar com esses pais, dividir as responsabilidades, e eles nos ajudam, a criança ajuda, a gente faz nosso papel e a gente tem um resultado assim. Então, sem dietas, como que eu trabalhei com essa minha paciente a fome e saciedade dela? Vamos lá. Deixa eu deixar o notebook aqui. Lembrando que essas lives são lives esquenta pro workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque senão você não vai receber o link das aulas exclusivas que começam a ir pro ar já nessa segunda-feira. E quem ficar aqui comigo até o final vai receber o acesso à mentoria das alunas do Método NutriKids hoje. Então, só para mostrar que eu mostrei no início e muita gente não tava. Então, eu vou falar uma frase-chave, a primeira que aparecer aqui para mim, digitando essa frase-chave, vai participar da mentoria das alunas do Método NutriKids, que é o meu curso online e programa de mentorias, que vai acontecer às 20 horas. Então, a ganhadora vai sair aqui da live comigo e vai lá para a mentoria no Zoom participar do planejamento, do nosso encontrão de planejamento de 2023. Um presentão, viu? Então, fiquem até o final. Bom, eu tenho um primeiro passo, vamos lá, para trabalhar essa fome e saciedade. O primeiro passo é a gente mostrar para o nosso paciente o tamanho do estômago dele. E você pode procurar no YouTube vídeos lúdicos mostrando o sistema digestório. Como você pode ter livros do corpo humano, livros infantis, como o que eu vou mostrar aqui. Como você pode imprimir imagens lúdicas para mostrar o sistema digestório para essa criança. É o primeiro passo. Essas estratégias eu fui criando ao longo do tempo. Gente, eu demorei 3 anos para saber o que fazer de fato com uma criança que desse certo. Eu tô aqui dando nessa live de forma gratuita e rápida para você atuar aí com seu paciente e ter resultados. Então, valorizem, porque deu muito trabalho, demorou muito tempo para eu conseguir achar uma metodologia que de fato desse certo, sem focar em dieta. Então, o primeiro passo, eu trouxe aqui um livro. A intenção não é fazer propaganda de livros. Eu comprei esse livro 2 anos depois que eu já estava atendendo. Eu usei muito o vídeo do YouTube. Se você colocar ali sistema digestório de forma lúdica, sistema digestório para crianças, você vai achar vários vídeos. E, inclusive, facilita muito para consultas online. Lá no Método NutriKids, no vídeo que eu filmo, atendendo a minha paciente, aplicando essas técnicas de fome e saciedade, eu fiz online e compartilhei ali o vídeo com ela e foi muito legal. Eu tenho muitos pacientes que chegam em consultório que não mastigam. Dani, aí você precisa de uma parceria com uma fono, tá? A gente não trabalha mastigação, ok? Então, esse aqui é o livro, ó, Corpo Humano, mas tem vários, tá? E aí, tem de tudo, né? Tem a parte do sistema nervoso, tem a parte ali dos músculos, respiração, enfim. E aí tem a parte do sistema digestório. Então, por isso que você não necessariamente precisa do livro, porque eu só preciso dessa imagem aqui. Você só precisa dessa imagem aqui. Mostrar o estômago para a criança, tá? É isso que você precisa. E aí você vai conversar com ela, que a comida entra, vai descendo por um tubo. Dependendo da idade da criança, a gente infantiliza um pouco mais essa explicação. Quando é pré-adolescente, adolescente, a gente fala normal, como se estivesse conversando com adultos, senão eles se incomodam. Então vai descendo por um escorregador, se for criança ali de 5 anos, enfim.
E aí vai parar numa bolsinha. E vai ficar por um tempo nessa bolsinha chamada estômago. Às vezes a criança já aprendeu isso na escola. É interessante você perguntar para você não estar explicando ali para a criança tintim por tintim, ela já saber, né? Então vai parando ali na bolsinha e essa bolsinha ela tem o tamanho da mão dela. Então nesse momento eu peço para a criança fazer assim com a mão. Fecha a sua mão. Olha o tamanho do seu estômago. Quantos pedaços de pizza cabe aqui? Faz essa reflexão com a criança. Quantos pedaços de pizza caberia aqui dentro da sua mão? O seu estômago, ele tá na sua barriga. Você pede para a criança tocar na barriga dela. Mostra onde que tá o estômago, né? Geralmente tá bem abaixo do peito. E fala, ó, é aqui que quando você come a comida vai ficar por um tempo, até realmente o corpo aproveitar os nutrientes aqui no intestino. Então vai caminhando, caminhando, caminhando até o que não for aproveitar vai embora quando você faz cocô. Então, esse estômago, quando você come demais, ele vai fazer você passar mal, porque ele tem um tamanho para você, um tamanho específico até você realmente não exagerar a ponto de passar mal. Então, se você fechar a mão, você não vai conseguir colocar 3 pedaços de pizza. Então, como é que cabe? O nosso estômago, ele parece um balão. Enquanto a gente vai comendo, e aí eu trago o balão, mas é que eu não tenho, e peço para a criança encher o balão comigo. Então, enquanto você vai comendo, esse estômago vai aumentando o seu volume igual um balão. Quando você esvazia, ou seja, passou um tempo que você está comendo, esse balão volta para o tamanho normal. Aí a gente esvazia junto. Infelizmente eu não tenho balão aqui para demonstrar isso que eu tô falando. Então, a gente precisa entender o tamanho da sua fome antes mesmo de você começar a comer. Pra gente não prejudicar esse nosso estômago, porque o que acontece com um balão que vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo todo? Uma hora ele pode não voltar mais, né? E aí esse estômago vai ficar maior do que era pra ser, e cada vez vai caber mais comida, e cada vez ele vai ficando maior, e daqui a pouco você vai ter que comer muito pra ficar realmente com a sensação que você tá satisfeito. Por isso que as pessoas lá na frente fazem redução de estômago, né? Mas a gente não precisa falar isso. A não ser que seja um pré-adolescente, adolescente, né? Dá pra gente explicar dessa forma. Então aqui eu tô explicando de uma forma bem lúdica, pensando ali num paciente de 6 aninhos, né? E aí, a partir desse momento, a gente tem que ajudar essa criança a entender quanto que ela vai comer. E aí eu tenho uma ferramenta lúdica, deixa eu achar aqui. Tem para criança menor, tem para criança maior. Eu vou falar mais sobre ela lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil, tá? Eu vou explicar sobre essa ferramenta, inclusive, lá no workshop. Então, se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio. Se inscreva correndo, senão você vai perder essa explicação lá também. Deixa eu achar aqui. Achei. Então, Nutri, uma das explicações, existem várias, mas uma das explicações é com essa ferramenta aqui, que chama o tamanho da minha fome. Aqui tem uma formiga, aqui tem um leão, aqui tem um cachorro e aqui tá escrito o que fazer com a minha fome. Para crianças menores, 6, 7 anos, eu faço essa reflexão. Depois que eu explico o tamanho do estômago, a gente faz ali a atividade com o balão. Eu falo para a criança assim, ó, agora fecha os olhos. O workshop tem certificado? Tem sim, Carol. Pode se inscrever que assim que encerrar a gente vai enviar pro e-mail de quem se inscreveu, tá? Mas tem que estar com o e-mail lá cadastrado. Então, fizemos a atividade de explicação do sistema digestório, sobre o estômago, expliquei o tamanho do estômago, fizemos a atividade com o balão. E aí,
eu peço para a criança fechar o olho e me dizer assim, olha, agora imagine uma coisa. Se você fosse um animal, você poderia ser uma formiguinha, você poderia ser um cachorrinho, ou você poderia ser um leão. Que animal você seria agora, pensando no tamanho da sua fome? Por que eu peço para ela fechar o olho? Para ela voltar aqui a atenção pro estômago. E aí eu falo para a criança, ó, presta atenção lá no seu estômago, olha para sua barriguinha agora. Imagina que você está conseguindo ver o seu estômago. Quanto cabe de comida nesse momento? Cabe comida como se você fosse comer como uma formiguinha? Ou seja, cabe pouquinha comida? Se você fosse um cachorro, cabe mais ou menos comida ou cabe muita comida igual um leão comeria? E assim, de forma lúdica, a criança começa a aprender o tamanho da fome dela. E aí, Nutri, você vai entregar essa ferramenta para ela, você vai entrar no método NutriKids, vai aprender todas as formas lúdicas de atender e trabalhar todos os hábitos. Aqui eu tô te dando um hábito, um jeito de trabalhar com a criança. E lá eu ensino todas as consultas, o passo a passo de como que eu trabalho tudo, atividade física, fruta, água, sono, tudo eu ensino lá, que eu tô falando só de fome e saciedade. Então lá tem esse banco de ferramentas lúdicas. Você vai entregar essa ferramenta para a criança e a partir de agora, antes de ela comer, ela vai ter que fazer esse movimento em casa. Então os pais estão junto com a gente e eles vão se sentar com a criança antes da criança se servir no almoço, antes da criança se servir no jantar. E essa criança vai ter que fazer essa reflexão, fechar o olho e entender o tamanho da fome dela. Para crianças maiores, tem uma ferramenta um pouco mais complexa, que eu me baseei muito na nutrição comportamental, que é com números. Então, qual o tamanho da sua fome? De acordo com os números, sendo que 1 é faminto, sensação de fraqueza e tontura. E o 10 é muito cheio, chegando a passar mal. Então, já é uma ferramenta que você pode entregar aí para crianças de 7, 8, 9 anos, né? Já sabe ler, já tem aí uma consciência. Então, ao invés de você ensinar a fome dos bichos, você ensina de 1 a 10 qual é o tamanho da sua fome. E olha, a partir de agora, Nutri, quando você for comer, faz essa atividade com você, que isso ajuda muito a gente saber o quanto a gente tem que de fato comer. Ajuda muito, aplica essa técnica aí com você, que você vai ver como faz diferença. E aí, Nutri, olha só. Na hora que você fez esse ensinamento de entender o tamanho da fome dela, você vai pegar o alimento preferido dela. Você já perguntou para a mãe qual é o alimento preferido dela ou diretamente para ela numa outra consulta? E você vai trazer ali a bolacha recheada, você vai trazer ali o bolo de chocolate, o pastel frito. Se você quer encantar, você vai encantar. Uma Nutri infantil rainha, que chega num faturamento de 6 mil ou mais por mês, não é à toa. É porque faz um atendimento encantador desse jeito. Então, antes de você chegar com o seu paciente, você vai levar, né? Você vai entender qual é o alimento preferido dele e você vai atrás antes de chegar a hora da sua consulta. Preciso muito aplicar na minha vida também, mas muito interessante essa forma lúdica. Paloma, começa a aplicar que você vai ver. Vai dar muito certo, te juro. E aí, você vai pedir que essa criança siga os passos do comer com esse alimento preferido. Então é a hora, a gente já ensinou o tamanho da fome dela, ela já entendeu, né, como visualizar. Agora a gente vai ensinar essa criança o comer devagar. Quem aqui já conhece os passos do comer? Coloca sim ou não, só para eu saber se eu tenho que explicar ou se todo mundo aqui já tá ciente. Se você é nutri-infantil, você tem que saber sobre os passos do comer. É conteúdo obrigatório. Coloca sim ou não só para eu saber se eu explico ou se não precisa. Quem conhece os passos do comer? A Rafa falou não.
A Ana não. Então vou explicar. Se tem uma que já falou não, então eu vou explicar. Deixa eu pegar aqui a lâmina. Além de ferramentas lúdicas, eu disponibilizo também lâminas explicativas para poder explicar tanto para as crianças quanto para os pais. Então, ferramentas a gente usa geralmente para a criança escrever, para a criança levar para casa. E as lâminas explicativas a gente usa para explicar algo no consultório que facilita muito a nossa vida. Então, eu vou pegar aqui, tem a lâmina mais completa, eu vou pegar aqui a lâmina mais resumida. Ó, essa aqui é a lâmina que a gente usa para explicar os passos do comer. Então, fica tudo numa pastinha que daí fica fácil, toda a consulta a gente já tá pronta. Escalada do comer, isso, escalada do comer, os passos do comer. Beleza, vamos lá. Então, assim, ó, aqui tá resumido, mas são 32 passos, tá? Eu tenho a ferramenta também dos 32 passos, que a gente usa muito com as crianças seletivas, mas é como se a gente fosse subir uma escada com essa criança. A primeira escada é tolerar. A segunda escada é interagir. A terceira, cheirar. A quarta, tocar. A quinta, provar. A sexta, comer. Então, a gente vai seguindo esses passos do comer com o alimento preferido dela. Então, essa paciente em questão que eu mostrei no início, que ela desceu de paraquedas na curva de IMC, lá no consultório tem uma cafeteira que faz aqueles cafés bem cheios de açúcar, que a gente comprou para os pais, né? E aí, essa minha paciente, ela chegava já louca para tomar o café, e ela tomava esse café em 5 segundos. Não, 5 segundos é até demais, tá? Em 3 segundos ela já tinha detonado o café. Então, no dia que eu trabalhei Fome e Saciedade com ela, a gente fez com esse cafezinho. Na verdade, era um chocolate, tá? Uma bebida quente de chocolate. E aí, antes mesmo de ela chegar a engolir, a gente foi seguindo esses passos. Eu pedi primeiro pra ela olhar. Depois eu pedi pra ela observar a cor, porque nem isso ela parava pra observar. E aí eu pedia pra ela sentir o cheiro, porque nem isso ela tinha parado pra sentir. Eu pedi pra ela só molhar a ponta da língua e sentir o sabor que ficou na boca dela. Eu pedi pra ela dar um gole, então assim, tudo bem lento. Pedi pra ela dar um gole, segurar esse café na boca por 5 segundos e me descrever o sabor desse café, os ingredientes que ela achava que tinha nesse café. Então a gente vai seguindo, aplicando aquele mindful eat, aquele comer consciente que muito a nutrição comportamental traz. E aí a gente ensina essa criança que ela pode comer o que ela gosta, mas que ela vai comer devagar e na quantidade que o estômago dela permite que ela coma. E aí, Nutris, uma vez a mãe de uma paciente chegou no consultório, a gente aplicou todas essas técnicas, ela chegou no consultório e ela falou assim: Deia, você não tem noção. Não, ela me mandou um áudio, gente, desculpa, ela me mandou um áudio chorando. E ela falou assim: Deia, eu até me emociono. Você não tem noção da felicidade que eu fiquei. Porque a gente foi no Burger King, olha que incrível, a gente foi no Burger King e sempre que a gente ia, ela queria comer 2 hambúrgueres. E dessa vez, Deia, ela não conseguiu nem terminar o primeiro hambúrguer. Ela deixou de lado um pedaço, coisa que ela nunca tinha feito. E ela falou assim, ó, o meu estômago já tá cheio, não quero mais. E a mãe me mandou um áudio chorando, agradecendo por eu ter trazido essa consciência para a criança, explicado a quantidade que o corpo dela precisa e não quanto eu, nutricionista, acho que ela precisa. Ou seja, por isso que a gente não faz dieta, porque ela vai continuar comendo o que ela come. A gente vai acrescentar coisas novas, porque a gente vai estimular as frutas, os alimentos integrais, a gente vai estimular mais água, a gente vai estimular alimentos saudáveis também. E ela vai continuar comendo o que ela gosta em menor quantidade, em menor frequência. E assim a gente vai ter um resultado bom como esse. E assim os pais vão
te indicar para cada vez mais pais. Como que uma mãe dessa, que mandou um áudio assim, não vai indicar para outros pacientes, para outras crianças que vêm, que estão na mesma situação que o filho dela, com obesidade, com 10 anos? Não tem como não dar certo, gente, quando o atendimento é de fato um atendimento que dá resultados, que encanta a criança, porque criança gosta desse tipo de atendimento. Uma criança não pode, pelo amor de Deus, faz uma promessa aqui pra mim. Você não vai deixar a criança de lado no seu atendimento e ficar conversando com os pais. Você pode sim ter momentos só com os pais, você pode marcar ali uma consulta só com os pais, né, de forma online, por exemplo. Mas a criança sempre vai ser a protagonista do seu atendimento. Coloca aqui pra mim, eu prometo. Por favor, não deixa a criança entediada no seu atendimento, senão você não vai ser uma nutricionista rainha da nutrição infantil. Você não vai ser recomendada, a criança vai sempre ser o centro do seu atendimento. Combinado? Eu prometo, eu quero ver. Alana, como adquirir o método NutriKids? Alana, todas essas lives aqui que estão acontecendo são lives de aquecimento para um evento que acontece aqui de forma gratuita, que é o Workshop Rainhas da Nutrição Infantil. E esse evento antecede as inscrições do método NutriKids. Então, dia 16 de janeiro, vamos abrir uma próxima turma. A gente abre por turmas, tá? Justamente porque a gente tem todo um suporte por trás, a gente tem mentorias ao vivo toda semana, a gente tem o nosso Telegram ali bombando, todo mundo pedindo ajuda. Então, a gente acaba abrindo por turmas para manter essa qualidade que eu acredito que precise. E, inclusive, falando nisso, né? Só para reforçar, o presente de hoje, quem ficar até o final vai receber aí o link de acesso para o nosso encontrão de planejamento de 2023 das alunas do método NutriKids. Então, a ganhadora vai sair dessa live e vai correndo para a mentoria participar com todas as alunas do método. Então, dia 16 de janeiro, coloca aí na agenda, dia 16 de janeiro, você vai ser a próxima aluna do método NutriKids. E aí, Nutri, você vai aprender esse jeito de atender. Um atendimento que cada consulta você vai saber exatamente o que você vai fazer, o passo a passo. Viram que eu dei um passo a passo aqui de como trabalhar fome e saciedade? E ainda nem terminei, tá? Então, a criança chegou, a gente trabalhou o tamanho do estômago, eu expliquei para a criança. A gente fez a parte prática usando balão, então tudo muito prático, para ficar muito visual. Criança precisa disso. Então a gente fez a prática com balão. Depois a gente trabalhou ali a consciência do tamanho da fome, usando as ferramentas lúdicas, as estratégias que eu expliquei aqui para vocês da fome dos bichos ou da numeração de 1 a 10. Depois a gente trouxe o alimento preferido e trabalhou esse comer consciente de forma devagar, aproveitando o alimento de fato. Então, tudo isso é o passo a passo que eu dou no método. E aí você vai saber o que fazer nas 10 consultas que você vai ter com a sua paciente. E lá tem as consultas gravadas, eu aplicando com a criança todo esse passo a passo e fica muito mais fácil de visualizar isso. Tá bom? Então, dia 16 de janeiro, anota aí, não percam. E aí, por final, depois que você fez essa prática com a criança, gente, os pais ficam encantados numa consulta dessa. Porque até agora você nem pegou o seu computador. Tanto é que eu nem tinha mesa mais me dividindo dos pais. Eu fazia tudo isso no chão com a criança. Os pais ficam encantados. No máximo, você pegou o computador para mostrar o vídeo ali do sistema digestório. Então, assim, não tem como não encantar. E quando você começa a mostrar nas suas redes sociais, para os seus parceiros, como é o seu atendimento, você começa a descrever, mostrar, publicar vídeos dos seus atendimentos, os bastidores, você preparando ali as ferramentas, o livro, o balão. Os pais falam, nossa, como que será a consulta dessa criança?
Eu já fiz um vídeo no meu Instagram para pais, eu explicando isso que eu tô explicando aqui, eu expliquei para os pais. E esse vídeo me gerou 3 pacientes novos. Então, dá certo quando o atendimento é diferenciado e é encantador, como esse. A minha sobrinha faz massinha com feijão e farinha. Eu não entendi o contexto, como que chegou nesse feijão com farinha. Tô procurando aqui se teve... Boiei, Bia, tem algum sentido isso? Só pra eu entender. Mas enfim. E aí, Nutri, depois que você trabalhou esse alimento preferido, você vai trabalhar com essa criança, ao invés de você ficar passando quantidades de colheradas de arroz, quantidade de pão, quantidade de bolacha, você vai conversar com essa criança, ela já é mais velha, ali 7, 8 anos, mais ou menos assim, ó, seu alimento preferido é bolacha. Então vamos fazer o seguinte, se você tá com fome de formiga, quantas bolachas você vai comer? Ah, se é fome de formiga, então eu vou comer 3 bolachas. Beleza, então, ó, você pode comer bolacha, mas, ó, primeiro vê o tamanho da sua fome. Se você não tá com fome, você vai comer só 3. Tá, e se você tiver com fome de cachorro? Ai, cachorro, então 6 bolachas. Tudo bem, 6 bolachas. Vamos, pode ser 5? Pode ser 5. Combinados, a gente vai combinando, a criança que decide. Ou o pré-adolescente, né? E se você tiver com fome de leão? Quantas bolachas? Nossa, eu comeria o pacote todo, né? As crianças falam, não, o pacote todo não precisa. Vamos combinar então, se 5 é fome de cachorro, pode ser 7 a fome de leão? Então, olha só, a criança sempre comia o pacote todo, vamos supor que o pacote tenha 15 bolachas. De repente, para fome de leão, passa a ser metade do pacote. E isso a longo prazo dá muito resultado. Faz a criança diminuir o peso, faz os exames melhorarem, fazem ter o resultado que a família busca com você quando ela vem procurar os seus atendimentos. Ah, ela ama comer feijão e farinha, brinca com o alimento, ela faz a massinha e come. Ah, entendi, Bia, exatamente, essa é a essência. Muito bom. E aí, isso pra tudo, se a criança come pão, quanto de pão ela comeria de acordo com a fome dela. Pipoca, vocês podem combinar o utensílio que vai ser utilizado para pipoca. Se é formiguinha, ela vai pegar um potinho pequenininho. Se é fome de leão, vai ser um potinho maior. E nisso a mãe vai estar junto, porque ela vai dizendo, ah, a gente tem aquele pote lá, lembra que a gente ganhou do cinema? Então, quando for fome de cachorro, vai ser metade do pote. Quando for fome de leão, vai ser metade do pote, mais 3 dedos. E aí os pais vão nos ajudando a fazer esses combinados. E fica leve para criança, né? Porque criança não faz dieta. Então, no caso, sem um plano alimentar seria por orientações. Não é que é sem plano alimentar, a gente faz, tá? Domingo às 19 horas, só para os fortes. Quem estiver aqui comigo ao vivo, eu vou falar sobre plano alimentar, a gente faz. Mas, ó, de 10 consultas, eu faço uma vez, no máximo 2 vezes, que daí eu faço no início e no final. Porque quando você atende adultos, o foco, o centro do teu atendimento é o plano alimentar, na maior parte das vezes. Né? Então, você chega lá na primeira consulta, faz o plano. Você vai na segunda consulta, há alterações no plano. Você vai na terceira consulta, mais alterações no plano. E com criança não, a gente faz um plano alimentar para família ter uma base do que ofertar. Por exemplo, se a criança gosta de bolacha, a gente dá opções de bolachas mais saudáveis, mais integrais e etc, né? Mas o foco não é esse, entende? E geralmente eu deixo para fazer em casa, para enviar para a família por e-mail. Esse não é o meu foco, tá? Daí para pacientes diabéticos, Mari, aqui eu não tô falando de crianças com patologias, tá? Diabéticos aí é um outro tratamento que provavelmente você sabe até melhor que eu, tá? Aí sim tem que fazer cardápio, tem que calcular, né? Às vezes usa a insulina, tem tudo isso, né? Então é uma outra situação. Aqui seria assim, crianças saudáveis, mas que chegam no consultório com obesidade grave, com obesidade, com sobrepeso, com triglicerídeos altos, né? Com glicose ali alterada, mas não sendo diabética, né? Agora, quando é diabetes, tem que calcular,
tem que contar certinho ali, mas ao mesmo tempo você pode ir ensinando a criança também a ter melhores hábitos de forma lúdica. Você pode associar os dois, né? Fazer o plano na metade da consulta e na outra metade você faz ali um trabalho de educação nutricional com essa criança, tá? Quando necessário elaborar um plano alimentar, usa algum app? Não, Bárbara, não uso, tá? Por quê? Lá dentro do método NutriKids eu ensino as bases para você atender qualquer criança. A partir disso, você recebeu uma patologia, então, ó, diabetes, doença renal, uma criança que tem ali epilepsia, precisa fazer dieta cetogênica, aí você como Nutri já sabe a base do atendimento e você vai buscar entender a patologia do seu paciente. Afinal, a família tá te pagando essa função e ir atrás. Claro que lá a gente tem o suporte, mas assim, a intenção é que você saiba atender qualquer criança, a base do atendimento e que você comece a buscar o essencial para o seu paciente. Então, às vezes, você vai receber um paciente ali com diabetes, vai ter que calcular, aí você vai ter que usar um aplicativo, tá? Mas uma coisa que eu vou te dizer, Nutri, e assim, é opcional você atender ou não. Eu, Andréia, optei por não atender patologias. Eu sempre encaminhava para uma Nutri aqui que tinha mais expertise no assunto, que gostava mais, porque não era um tipo de paciente que eu tinha muita vontade de atender, então eu encaminhava para quem tinha, até para ter um atendimento melhor, né? Então eu focava mais nas crianças com seletividade alimentar e as crianças com sobrepeso, obesidade, exames alterados que precisavam de ajuda, né, de uma reeducação alimentar. Só em falar em dieta, o povo acha que é algo bem restrito, exatamente. Não gosto de fazer dieta, gente, por isso que nutrição infantil é maravilhoso, para quem não gosta de fazer dieta, né? Se você for atender patologias, em alguns casos vai ter que fazer, mas na maioria das vezes não é necessário. A gente faz um plano qualitativo geralmente, tá? Crianças autistas, como orientar, Jamile ideia é outro mundo. O transtorno do espectro autista é outro mundo. Geralmente a gente foca muito nas orientações para os pais em relação à alimentação e suplementação. A gente faz muita suplementação para criança autista e terapia alimentar com a criança, porque a maioria delas são seletivas, tá? Mas já tive pacientes com autismo leve que deu para trabalhar de forma lúdica esse jeitinho, mas depende do grau do autismo, tá? Isso é um outro mundo que não tem nem como entrar aqui na live, porque senão seria uma live inteira sobre isso. Lá dentro do método NutriKids tem um módulo que chama Bases para o Atendimento de Crianças Autistas. Então, para a Nutri, que é totalmente crua no assunto, é um bom início para você saber fazer aí plano alimentar, entender um pouco mais de suplementação e de seletividade com essas crianças. Aí depois, Nutri, você vai ter que cada vez buscar mais, se você quiser focar nesse mundo do autismo, porque é um mundo infinito de conhecimento. Tem que cada vez se aprofundar mais, porque é muito conteúdo que você tem que saber, tá? A partir de qual idade devemos mesmo levar em consideração colesterol alto? Então, Bárbara, olha só. Geralmente até 2 anos não se faz exames, nem de colesterol, nem de triglicerídeos para bebezinhos. Não se faz, a gente recebe bebezinhos ali com 1 ano e meio, com 1 ano e 6 meses, com triglicerídeos altos e a Sociedade Brasileira de Pediatria nem recomenda que se faça, né? De 2 anos até 9 anos ou 8 anos, tem que ver lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um manual para isso, eu não me lembro se é 8 ou se é 9. Que só se faz se tiver algum motivo mais forte para pedir, tá? E a partir de 9 anos é que a gente começa de fato a fazer anualmente, semestralmente, por conta aí da alimentação, para ver se tá tudo certo, tá bom? O workshop Rainhas da Nutrição Infantil é gratuito, tá? É só você colocar o seu e-mail lá no link que tá na bio, tá bom? Então, gente, gostaram dessa live? Entenderam como que funciona um atendimento de uma Nutri infantil? É um atendimento muito diferente do atendimento de adultos. E lá no workshop eu vou falar mais sobre isso. E, inclusive, você vai ver consultas minhas gravadas. Com a criança mostrando como é que eu faço meus atendimentos. Então vai ser muito bom, vai trazendo mais um norte
para os seus atendimentos. Vamos então para o sorteio? Vamos para o sorteio. Eu vou falar uma frase. A primeira Nutri que aparecer para mim, tá? Porque vai aparecer na ordem diferente para você. Então, por isso que eu tiro o print e reposto nos stories. Porque às vezes você vai aparecer que você foi a primeira a escrever e para mim vai aparecer que você foi a segunda. Então, é a primeira que aparecer para mim. Eu vou tirar um print e você vai receber no direct. Assim que acabar a live, eu já vou te mandar o link do nosso encontro no Zoom, do encontro das alunas do método, que afinal a gente tem encontro toda semana, esse ano diretamente comigo, para tirar as dúvidas. E hoje a gente vai falar de planejamento de 2023, então quem ganhar vai ter um gás a mais para começar o ano. Eu amei, sou apaixonada, tô amando, estou ligada em todas. Eu tô muito feliz com a participação de todo mundo, viu? Muito mesmo. Não pense que é fácil fazer 3 lives por dia, hein? É uma energia que a gente tem que tirar do útero. Mas eu tô gostando muito porque tá tendo essa participação, então tá me dando bastante gás. Gratidão também por vocês estarem aqui acompanhando. A Amanda falando, aguardo no nosso encontrão. A Amanda já é aluna do método. Vai ser muito bom, eu prometo. Então vamos lá. A frase é: meu 2023 vai ser maravilhoso. Só isso. Meu 2023 vai ser maravilhoso. E eu vou ser mais legal ainda, eu vou dar a chance para 2 pessoas, tá? Não vai ser só uma ganhadora nessa live, vão ser 2. Aê, já temos as ganhadoras! A Mara Manu Cruz e a Vanessa Alves 594. São as 2 ganhadoras dessa live. Parabéns! Me manda um direct agora mesmo. Eu vou sair da live. Você já me manda um direct para eu já mandar o link, tá? Tô esperando a mensagem de vocês, ganhadoras, para eu poder mandar o link, tá? Mara e Vanessa Alves. Tá bom? Espero que gostem. Um beijão. Fiquem com Deus e até amanhã. Que amanhã tem mais 3 lives pra gente continuar aí a nossa trajetória rumo ao sucesso na nutrição infantil, rumo aos 6 mil ou mais de faturamento, se tornando uma rainha. E um dia eu quero que você, Nutri, receba esse meu troféu como presente pra você que vai se esforçar muito, vai se dedicar e vai chegar num resultado incrível como esse. Tchau, tchau!